Vantagens despercebidas. Nossa, como vantagem despercebida é. Às vezes você está sendo preparado e nem percebe que está passando por um processo de evolução. Mas antes, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Seja bem-vindo, meu nome é Fábio Pérez, sou ex-jogador profissional. E eu vou pedir para você também dar um joinha, assim vai ajudar o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas que possam precisar. Antes de eu falar sobre esse tema, eu vou começar com uma historinha e vai ilustrar muito bem o que eu vou falar. Talvez você já conheça, alguns sim, outros não, mas assista para você poder compreender. Todos conhecem uma famosa história bíblica de Davi que venceu Golias. Só que antes de Davi vencer Golias, ele já estava tendo essas vantagens não percebidas. Essa preparação, esse processo. Ele já havia vencido um leão, um urso, um leão e um urso, e ele era jovem. E o que demonstra, o que ele aprende com isso? A ter coragem. Imagine uma criança tá lutando contra o urso e contra o leão. Aí você vai falar, pô, Fabio, mas ele já era escolhido por Deus. Não, ainda ele não tinha sido ungido por Deus. Isso também acontece na tua vida, nas nossas vidas. A gente não percebe as dificuldades que nós estamos passando. Isso faz um processo para que lá na frente a gente consiga conquistar aquilo que a gente sonha, que a gente está buscando. E ainda continuando com a história de Davi, ele era um filho caçula, rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, tomava conta das ovelhas. E quando fala em você pastorear ovelhas, envolve o quê? Ter zelo, ter cuidado, ter dedicação. Isso é ter amor. Para que lá no futuro, quando ele teve a ação de lutar contra Golias, ele teve que ter todos esses atributos, todo esse aprendizado que ele já vinha sido preparado sem perceber que estava sendo preparado. Isso acontece com todos nós, acontece com os jogadores. Eu vou dar outros exemplos aqui. Então, imagine que ele, sendo um irmão mais novo, com certeza era motivo de chacota dos irmãos, era perseguido pelos irmãos, até que o dia que ele foi o escolhido por Deus, sendo o que não era provável, improvável. E assim foi Davi. E aí ele foi lutar contra Golias, onde ninguém queria, os soldados falavam para ele não ir, que ele não estava preparado. O próprio irmão dele falou, não vai, você não vai conseguir vencer Golias. Mas e a coragem que ele teve? E a coragem que ele herdou lá da primeira vez, lá daquela preparação que ele já estava tendo, quando ele venceu o leão, quando ele venceu o urso. Porque se ele fosse ouvir as pessoas, os irmãos, se ele fosse ouvir os soldados, ele não teria continuado, ele teria parado. Porque o irmão dele falou, você é uma criança, você não está preparado para vencer o Golias. O próprio Golias falou que ia fazer dele, acabar com ele. O rei quis dar um fardamento para ele, ele não foi, ele foi só... Ele foi e pegou as 5 pedrinhas, né? E utilizou o estilingue para poder acertar a cabeça do Golias e vencer. E aí, posteriormente, quando ele acertou a cabeça do Golias, ele foi lá e cortou a cabeça do gigante. Agora imagine a coragem que ele teve que ter. Então, na preparação do atleta acontece isso. Muitas vezes o garoto, muitos atletas, eles vêm de família humilde. Eu vou contar uma história aqui de um amigo meu, que ele jogava num time chamado Francisco Beltrão. Esse time é um time do Paraná, um time pequeno, e como todo time pequeno, muita dificuldade. Então, alojamento sem estrutura, a comida é arroz, feijão, zoião, daquele jeito. Não tem condições, certo? E aí ele chegou para mim, o Rodrigo falou assim, pô, Fábio, eu vou parar, cara, porque as condições lá não é favorável, então eu resolvi sair de lá. Só que o Rodrigo era volante e tinha um outro, o Fredson, que se tornou jogador de sucesso. O Fredson era um segundo volante. Aí o Rodrigo foi comentar com o Fredson, pô, eu vou parar, e contou, né? Comentando lá, narrando o que estava acontecendo lá no clube. Aí o Fredson virou para ele e falou assim, pô, Rodrigo, eu vou continuar, cara, porque, na minha casa é até pior as condições,
Aqui para mim até que tá bom, cara. Porque aqui pelo menos eu como no horário, como todos os dias. Tem dia que é bom, tem dia que não é bom, mas eu tô de boa. E assim foi. O Rodrigo voltou para casa, parou, posteriormente até virou policial, parou de jogar. E o Fredson, o que aconteceu com o Fredson? Ambos tinham na época 18 anos de idade. Jogavam já no sub-20 do Francisco Beltrão e também no profissional. O Fredson, ele foi parar no Paraná Clube, foi pro sub-20 do Paraná Clube, depois se tornou profissional no Paraná Clube, seguiu carreira no Paraná Clube. Do Paraná Clube ele foi negociado para a Espanha. Foi jogar lá no Espanhol, jogou várias temporadas no Espanhol, depois retornou da Espanha, chegou a vir para o São Paulo, chegou a jogar no São Paulo, foi para o Goiás, depois começou a rodar outros clubes, enfim, se tornou jogador profissional, se tornou jogador de sucesso, jogou na Europa, ganhou muito dinheiro, mas o que fez o Fredson não largar? O que fez? Foi essas vantagens não percebidas, que lá no início com certeza foi muito difícil, porque o garoto humilde, ele tem normalmente muita dificuldade, ali ele já está sendo forjado para ver se ele vai continuar ou não, e também vem além do sonho, normalmente assim, né? Além do sonho de querer ser jogador de futebol, para querer conquistar tudo, né? Os sonhos, a carreira, o status, enfim, jogar na Europa, também tem um propósito, o propósito de tirar a família daquela situação, às vezes de tirar os pais, os irmãos. Acaba sendo, muitas vezes, uma referência e uma esperança para a família, que acaba depositando a chance da família de ter uma melhor condição de vida mediante a sua carreira. Que peso? Às vezes pode ser peso, mas na grande maioria das vezes acaba sendo um incentivo, um estímulo para ele, naqueles momentos de dificuldade, ele saber, pô, se eu não parar, se eu parar e voltar para trás, o que vai acontecer comigo? Eu vou levar a vida que eu tenho, cara. Eu vou levar a vida que eu tenho. Que eu tenho hoje, que os meus pais têm, não tenho muita saída. Então, o garoto humilde, normalmente ele chuteira ruim, campo, começa a jogar descalço. Essas são as desvantagens. Jogar descalço, chuteira ruim. Agora, e as vantagens que ele vai tendo? Ele começa a jogar com garotos muito bom, porque normalmente o garoto humilde, qual que é o lazer da criança que tem uma condição financeira um pouco melhor? Nada de errado contra isso. Mas o celular, todo o conforto acaba competindo com outro lazer que é a bola, o futebol. E o garoto humilde, ele joga bola o dia todo. E conforme o volume de prática, quanto mais ele pratica, maior vai ser a evolução dele. Quanto mais ele pratica, mais vai ser a evolução. Quanto melhor ele fica, mais confiança ele tem. Quanto mais confiança tem, melhor o desempenho dele. E aí as pessoas começam a incentivar mais, e aí ele começa a pegar confiança e depois se torna um grande jogador, mediante a quantidade de prática, a quantidade de vezes que jogou, e a todos aqueles estímulos que ele teve de elogio das pessoas, e essas dificuldades que ele tinha, de não ter chuteira, não ter campo, não ter dinheiro para condução, às vezes ser humilhado pela condição. Às vezes a humilhação não é nem a pessoa chegar e falar, você não é isso, é a humilhação de querer ter e não poder ter. E muitas vezes nem chega, nem fala, nem vou pedir para meu pai, nem para minha mãe, porque eles não têm condições. E o que tudo isso acontece? Acontece que esse processo faz o garoto ter a convicção do que ele quer. Alguns podem falar, eu não vou conseguir, então já vou parar. Mas aqueles que continuam, já sabendo de todas as diversidades, quando chegar lá na frente, vai acontecer como aconteceu com o Fredson. Aquilo que para alguns vai ser dificuldade, para ele, vivenciei isso a minha vida inteira, cara. E aí ele começa a colher os frutos. E o pouquinho, para alguns, um pouquinho não é nada. Para ele, pouquinho pode ser muito. Então, comer todos os dias, ter um bom fardamento, uma boa roupa, depois ganhar um pouquinho de todo o dinheiro que ganha, manda para a família. E aí o propósito dele começa a ganhar mais vida, mais vida, mais vida e mais vida. E os garotos que ele joga contra, na peladinha lá, são garotos que, assim como ele, jogam bola todo dia. E sabe o que acontece com isso? O spa dele,
Os jogadores que ele começa a jogar contra são jogadores tão bons quanto ele. Aí quando ele vai jogar num clube, ele jogou com garotos também com muita qualidade. E isso quando não joga com jogadores mais velhos, quando não tem bullying, tem que brigar, garantir lei da sobrevivência, brigar para poder se manter no ambiente, o bicho pega. Tudo isso é uma preparação sem saber que está sendo preparado. E aí, junto com essa preparação, vem esse propósito, que é o que vai fortificar ele, para ele manter. E o que os pais fazem nesse processo? Os pais constroem o quê? O caráter, né? A idoneidade, levando os princípios para o garoto. Esses princípios farão que ele não saia para o mundo do mal, que com certeza bate na porta o tempo todo. Então, são esses princípios familiares que vai segurar. E o que vai permanecer ali no sonho de ser jogador de futebol é o próprio sonho dele, de jogar, prazer dele de realizar, e também a esperança não só dele, como da família, que é o propósito de dar uma condição boa para a família. Alguns pais têm vários filhos, às vezes o filho mais velho tentou ser jogador, e quando o garoto, que é mais novo, tem um irmão mais velho que tentou ser jogador de futebol, ele também está sendo beneficiado com isso, tem uma vantagem. E qual que é a vantagem, Fabio? A vantagem é que o pai, vendo de todas as dificuldades que teve com o filho mais velho, vai pegar aquele conhecimento, aquele aprendizado e ensinar o mais novo. O mais novo vai ver os erros que o mais velho fez e não vai querer praticar. Vai ter aquela questão de competitividade. Tudo isso são vantagens que lá na frente farão muita diferença. Aí quando o garoto chega no profissional, ele dá a vida. Tem um amigo meu me contou uma história do Hernani. O Hernani volante jogou no São Paulo. O irmão dele, que era o Léo, né, frequentava constantemente lá o meu escritório e também jogava muita bola. O Hernani é de uma família de boleiro. O irmão mais velho foi muito bom de bola, o irmão mais novo bom de bola, e ele também é um jogador de seleção brasileira. Só que o Hernani, no momentos de dificuldade, ele também lembrava que se eu parar, eu vou ter a vida, né, aquela vida que está sendo proporcionada para mim. E isso acabou sendo um fator de motivação para ele perseverar, porque a dificuldade ela vai vir para qualquer pessoa. Agora, quanto mais calejado, quanto mais adversidade a pessoa tem e ela persiste, consequentemente ela se torna mais forte. Há um ditado que fala assim, na questão do aprendizado, e isso é um aprendizado. Quando uma pessoa lê, ela acaba esquecendo com o passar do tempo. Ela lê, ela lembra, mas não, o aprendizado não é firme. Aquelas pessoas que escutam, ela tende a lembrar. Ela escuta e vê, ela tende a lembrar. E a pessoa que pratica, ela aprende. Então, quem lê, esquece, quem escuta, lembra, e quem pratica, aprende. Então, é a prática que te traz o aprendizado. E aí vem o desenvolvimento. Quando eu tinha 17 anos, eu não dirigia, e eu falava assim, né? O dia que eu tiver carro, eu não vou parar, cara. Eu vou sair bastante, vou curtir bastante. E tinha um amigo meu, que ele saía para tudo que é lado de busão. Saía para tudo que é lado de busão. E eu olhava ele e falava, pô, eu só não vou. E eu falava, eu só não vou por causa disso, eu só não vou por causa daquilo. O dia que eu tiver um carro, ou então o dia que eu começar a dirigir, moral da história. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a dirigir o carro dos meus pais, então eu já tinha o carro praticamente para ficar com ele quando eu quisesse. Até o final de semana eu dominava o carro. Moral da história, eu fiz tudo aquilo que eu falei que eu faria? Eu não fiz tudo aquilo que eu faria. E às vezes a gente se engana, você pode estar se enganando. Se eu tiver um empresário, eu vou arrebentar. O dia que eu tiver uma chuteira, nossa, uma chuteira boa, eu vou comer bola. O dia que eu tiver... Eu só não consigo jogar muito bem porque eu não tenho uma boa alimentação. Se eu tiver uma boa alimentação, eu vou render muito mais. Eu só não estou jogando muito bem porque o campo é de terra. Se o campo não fosse de terra, e aí você começa a dar desculpa para você mesmo, sem saber que está dando desculpa para você mesmo. E o garoto, quando ele tem uma circunstância bem adversa, qual tipo de campo que ele joga?
aquele campo de terra, terrão. Começa jogando descalço, depois começa a jogar no campo de terra. E o que acontece com esse garoto, com o domínio dele? Quando ele pega uma grama, o que acontece? Quando ele pega uma grama, o domínio dele é totalmente diferente, porque ele foi treinado na adversidade. Quem é treinado na adversidade, depois quando vem a época da bonança, com um pouco mais de facilidade, aí sobra. Maradona, teve uma reportagem do Maradona mostrando que com 11, 12 anos de idade ele morava próximo a um campo, numa casa bem humilde, e ele já jogava na várzea, novo, né? Lotada a várzea, lotado, foi feita uma matéria sobre isso, e era no bairro humilde, e o pessoal comemorava dando tiro. Então ele já cresceu nessa pressão da massa, aquela galera, aquela massa. A história não precisa falar quem foi Maradona, né, como jogador. Então não tem jeito. Quando a gente pega os grandes jogadores, todos eles estouraram novo. Na grande maioria teve muita dificuldade. E quando às vezes a pessoa não tem aquela dificuldade financeira, mas ela teve um outro tipo de adversidade que moldou ela. Aquela adversidade que quase fez ela parar, aquela adversidade que ela venceu, foi aquela chave da busca para ela poder seguir. E isso vai fazer total diferença, faz total diferença. Então, muitas vezes, você está tendo muita adversidade, tenta ver com outros olhos, tenta ver que é um processo de evolução. E se você conseguir passar por esse processo de evolução, você vai colher frutos. Agora, dá o teu melhor nas condições que você tá, porque às vezes as coisas não estão saindo da forma que você quer, da forma que você gostaria que fosse, mas você está dando o teu melhor. E só o fato de você perseverar, mesmo sabendo que as coisas não estão saindo como os resultados, né? Não está saindo como você gostaria, e você está perseverando, você está crescendo mentalmente. E uma hora vai chegar a evolução, vai chegar os bons resultados, e quando você passar dessa adversidade, você vai se tornar forte, e aí quando você tiver as oportunidades nos clubes, quando você for lançado no profissional, você vai estar firme na rocha, porque não vai ter jeito, a adversidade ela vai chegar para todo atleta. Tem atleta que a adversidade dele qual que é? Não tem dinheiro. O outro, ele tem dinheiro e qual que é a adversidade? Os pais não apoiam. O pai não quer que ele seja jogador de futebol. Ele tem garoto que tem talento, tem condições, mas o pai fala, não quero que você joga. Eu não quero. E ele luta e até que ele se torna jogador de futebol. O pai não obriga ele a parar, mas o pai também não apoia. Entende? E aí ele não tem o apoio do pai. Agora tem outros não, que teu pai tá te dando total condição, mas teu pai tem muita dificuldade, é dificuldade às vezes não é dificuldade financeira, mas é dificuldade de ir lá um dia te ver jogar, então o apoio dele só vai lá, boa sorte, você gostaria que teu pai fosse te ver jogar. Você entende? Então, a adversidade ela vai mudar. Eu costumo falar o seguinte, todo mundo tem problema, né? E qual que é o problema do rico? O problema do rico, a pessoa fala, não, eu quero ter muito dinheiro, quando eu tiver muito... Aí quando o cara fica muito rico, ele tem os problemas do rico. Qual que é? Será que as pessoas me amam de verdade? Será que as pessoas que estão chegando próximo de mim não são interesseiras? E o medo que esse rico tem da violência? E se eu morrer? Aí, alguns casos, o cara constrói um grande patrimônio, quem vai gerenciar a minha fortuna? Se eu morrer, será que vai ter briga na minha família? Olha as aflições dele. Pode ter, não estou falando que ele tenha isso, que as pessoas tenham, mas tem muitos que têm esse tipo de problema. Medo de perder a fortuna. Entende? Então, o cara não tem dinheiro, se eu tivesse dinheiro seria mais isso. Não tem nada a ver. Se você não encarar desta forma, não vai ter evolução. E não tendo evolução, você não vai agir com plenitude. Quando a gente é jovem, é muito mais difícil você ter essa percepção de uma maneira natural. Garotos muito humildes, eles nem pensavam que estavam, eles nem sabiam que estava tendo essa vantagem. Eles só tinham um sonho, vinha as pedras sobre o caminho, ele foi vencendo essas pedras, mas nem sabia que estava sendo moldado.
Ele nem sabia que estava sendo preparado. Quando chega lá na frente, ele fala, pô, tudo aquilo que eu vivenciei lá atrás, hoje eu sei que foi um aprendizado para me fazer chegar até aqui desse jeito que eu tô, com plenitude. Em alguns outros casos, quando o garoto ele não tem a questão da construção dos princípios enraizados familiares, o pai não conseguiu transmitir isso, ele não pegou, o pai tentou e ele não pegou, ele é um potencial daquele ex-jogador que teve muita grana, perdeu tudo, aí tem uma vida totalmente abalada financeiramente, consequentemente, psicologicamente, tem inúmeros casos. Então, tudo isso é aprendizado. Então, a mensagem do vídeo de hoje para você é, se você está vivenciando o que você está vivenciando, se você não conseguiu entrar num clube, e você sabe que você tem qualidade, as pessoas sabem que você tem qualidade, persevera, passa mais, às vezes você está achando, estou no meu limite, vai mais um pouquinho, peça força a Deus, ou para você que está nesse momento, não está jogando, não está conseguindo se firmar, persevera. Talvez você está jogando, mas não está conseguindo subir para o time profissional, porque a dificuldade ela vai mudando o tempo todo. O jogador, primeiro ele sonha, qual que é o processo, né? Quando a gente fala na jornada, qual que é o processo? Vamos falar de uma maneira bem rapidinha, né? O cara ele quer entrar num clube. A primeira dificuldade é querer ingressar num clube. Aí ele ingressa no clube. Oh, show de bola. Aí ele começa a ter outras dificuldades. Pô, tá achando que estão fazendo um complô e aí por aí afora. Tudo bem, passou essa fase. Aí vem a dificuldade de ser, não vou nem falar relacionado ainda pro jogo, hein? É a dificuldade de, porque se o plantel tem muitos jogadores, tem o bambuzinho, o time A, o time B, tem aqueles jogadores que não tá nem no time B, cara. Ele joga só o finalzinho do coletivo. Então, a luta dele é primeiro ir pro time de baixo. Depois que ele tá no bambuzinho, ele ir pro time de cima e se tornar titular. Agora, antes dele se tornar titular, ele tá no bambuzinho, ele luta para quê? Para ser convocado. Chegar lá, sair a lista da convocação. Putz, será que eu fui convocado? Puta, não fui convocado. Aí, lutou para ser convocado, começou a ser convocado, entrou no jogo. Aí tá sem ritmo de jogo, aí tem que vencer essa dificuldade por não estar com ritmo de jogo. Aí se torna jogador profissional. Aí ele começa a ser o cara do time lá que ele tá jogando. Aí ele vai para um time maior, chega num time maior, tem as dificuldades do time maior. E aí aquela mesma luta que se repete. Aí enfim, aí ele chegou num time grande. Quando ele chega num time grande, as invejas, as trairagens, os interesseiros, oportunista, e aí lidar com empresários, os problemas que ele, será que esse cara vai me ajudar? Será que não vai me ajudar? Aí tem a questão de relacionamento, então assim, a adversidade ela é eterna, sempre teremos adversidade. Por isso que a gente tem que aprender a evoluir e ver com outro olhar. Eu gosto de uma frase que fala assim: as maiores oportunidades não são vistas com os olhos, elas são enxergadas com a mente. Então, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou pedir para você, compartilhe esse vídeo, coloca nos grupos do WhatsApp, assim você vai, se esse conteúdo te ajudou, te serviu, ajuda outra pessoa também. Você não gosta de ser ajudado? Ajude também. E também não se esqueça de seguir lá nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook. Até o próximo conteúdo.